E vamos falar de dois retornos para o clube do Remo que estão na lista de relacionados para a próxima partida contra o Cuiabá, que ocorrerá na sexta-feira na Arena Pantanal. Também bora falar acerca de esclarecimentos, né? O Remo lançou um comunicado falando sobre o não acordo que aconteceu entre Remo e Diadora. Bora falar também um pouco da entrevista de Marcos Braz e que ele cedeu na entrevista essa que ele cedeu para a ESPN, tendo ali como intermediadora, né, a Mel Biarrolim. E, por último, falar sobre os direitos de transmissão da Série B para o ano que vem, corrigindo também uma notícia que até ontem, né, se falava que era verdade, mas houveram esclarecimentos. Mas antes, eu sou Atisson Chagas, este é o canal O Remista Culto. Não te esqueça de deixar teu like, de compartilhar esse vídeo. Também não te esqueça de comentar. Estamos chegando próximo na marca de 22 mil inscritos, então senta o dedo no inscreva-se também. E não te esqueça de compartilhar esse vídeo. E bora falar sobre o retorno de dois jogadores do clube do Remo. Esses jogadores são o Dodô e o Igor Vinhas, o goleiro. O titular vai ser o Léo Lang, isso incontestavelmente. Eu não imagino que o Igor Vinhas será o titular, tendo o Léo Lang tendo como opção, né? Nós temos bons goleiros, isso a gente nunca pode reclamar no clube do Remo. Léo Lang já foi importante para o clube do Remo, né? No ano passado, num contexto parecido com esse, próximo do acesso, naquele jogo conhecido como o jogo da neblina, né? Onde não se via nada, porém Léo Lang defendia tudo. Outro ponto, né, que já quero trazer para ti, que eu quero jogar para ti, é acerca do Dodô. O Dodô, eu tenho aqui minhas dúvidas sobre se ele será titular ou se ele será acionado durante o jogo. Mas o que você acha acerca do retorno do Dodô se ele voltasse a ser ativo em campo? Começou sendo um jogador bem, bora dizer assim, promissor, participou bastante dos jogos, né? E fazia gols, inclusive era uma promessa bem grande ali ter aquele ataque entre, né, Dodô, o Pedro Rocha e o Viseu. E é importante lembrar disso por causa que o Dodô foi o único jogador que, de toda essas gestões, né, essa troca de treinadores, que não teve, que não saiu, né? Outros jogadores já entraram, já saíram, e além dele não sair, ele continua não sendo tão acionado assim. Quando ele entra, não faz um bom trabalho, mas eu quero saber se com o Guto Ferreira ele teria essa oportunidade, se ele conseguiria aproveitar essa oportunidade. Deixa aí nos comentários. E agora bora falar sobre Remo e Diadora. Ontem o Nicolas postou um vídeo falando sobre uma possível negociação. Negociação essa que, bom, ela tinha bons retornos financeiros para o clube do Remo, mas hoje de manhã o clube do Remo ele lança um comunicado para resumir, né, para vocês, ele diz que esse acordo nunca chegou perto de ocorrer, mas também o clube do Remo chegou a ter contato, na verdade a Diadora chegou a ter contato com o clube do Remo, mas o clube do Remo entendeu que as propostas ali postas não eram justas, o Remo não achou justo para o clube e acabou que não houve sequer um acordo ou uma análise, foi logo dispensado. Esse é o esclarecimento, né, o comunicado que o Clube do Remo mostra. E eu tenho também umas outras fontes que dizem que não só a Diadora entrou em contato com o Remo, como outras marcas também. Como eu não tenho a confirmação disso, é melhor não dizer, mas houveram umas duas marcas que entraram em contato com o Remo também não chegou a analisar elas, né? O mais certo a acontecer é o próprio Remo renovar com a Volt, tendo ali um retorno para o próximo ano, né? No caso, ele renovaria com valores melhores, com condições melhores de materiais esportivos ou retorno em vendas. Enfim, o clube do Remo estaria em melhores condições ali com a Volt. Aliás, qual a sua opinião acerca da Volt, né? Qual é a sua opinião acerca da qualidade das roupas ou do acordo que foi feito, né, de patrocínio esportivo da Volt com o clube do Remo? O Remo estaria melhor com a Volt ou seria melhor aderir para outras marcas, já, inclusive marcas mais badaladas como Adidas, Nike, se porventura, né, chegassem a conversar com o clube do Remo? Eu tenho uma opinião de que as marcas, né, a Adidas e a Nike são marcas que financeiramente poderiam ajudar muito, né, o clube do Remo, mas eu tenho uma opinião acerca das roupas, né? A Volt, inclusive, é uma marca que se dedica muito dali para
para fazer, né, o material, fazer as camisas, tudo pensado no Remo, tudo personalizado para o Remo, tendo ali aquela boa relação, né, de que não é só mais um time, de que é um time diferente. E a Adidas não faz isso exatamente, né? A Adidas, a Nike, elas têm aqueles modelos pré-definidos que em alguns times fica bonito e alguns times acaba não ficando porque fica muito genérico, bora dizer assim, né? Além da camisa dos goleiros também, que são todas iguais, só muda o escudo do time e só, né? E a marca e os patrocínios que cada time tem. Essa é a minha opinião acerca desse assunto. Eu quero saber qual é a tua e, inclusive, é importante dizer que com certeza o financeiro do Remo poderia, né, falar mais alto. Eu só estou falando da minha opinião. Se a Adidas quiser contratar por um preço excelente para o Remo, para mim é excelente, tá? Só é uma opinião pessoal minha. Mas eu quero saber qual é a tua opinião acerca desse assunto. E eu quero entender se você já entendeu esse esclarecimento do Clube do Remo, que não há acordo, até porque o Remo, ele ainda está, né, nesse processo rumo ao acesso, né? E ouvindo a opinião de alguns colegas, eles falaram, e eu concordo também, é por isso que eu estou dizendo aqui, que o Remo, ele é muito bom ele fazer esses esclarecimentos, porque pode até gerar certos atritos comerciais, e o foco do Remo não é esse, né? O foco do Remo é o acesso, o foco do Remo é o jogo contra o Cuiabá e os próximos jogos que virão. O foco do Remo antes de planejar, né, a Série A, terminar a Série B com todas as metas preenchidas, né, todas as metas alcançadas. Mas essa é a minha opinião. Eu quero saber qual é a tua. Deixa aí nos comentários. Vamos fazer mais uma correção aqui, né, porque andaram propagando por aí que a DAZN iria, né, conseguir os direitos de imagem da Série B. Atualmente quem faz isso é a ESPN e, né, ela faz isso com muito louvor. Na verdade, a cobertura durante e pós-jogo é impressionante. Não imaginaríamos que teríamos na Série B uma visibilidade tão grande, né, e uma atenção tão grande como a ESPN acabou dando para os times da Série B, para todos, inclusive, devido ali a demanda, né, de cada time, segundo a sua própria torcida. E o Clube do Remo se beneficiou muito disso, porque o Clube do Remo tem uma torcida impressionante, tem feito uma campanha muito convincente, e a história, né, que o Clube do Remo tem contado até agora acabou, inclusive, comovendo pessoas de outros lugares, né, que nem torcem diretamente para o Clube do Remo. Acabou dando essa atenção. Tem pessoas que nem torcem pra gente e nos apoiam, querendo que o Remo vá para a Série A. E eu acho isso um bom trabalho, né, da ESPN, porque, para mim, né, eu acho que todos os times deveriam ter esse tipo de atenção, esse tipo de carinho, até porque, lembrando que a Globo, quando a ESPN, antes da ESPN ter os direitos de imagens, a Globo não quis, porque não entendeu como lucrativo, bora dizer assim, os times que estavam ali, porque não considerava time grande. E eu achei isso lamentável, né, tendo em vista que esses times que não são grandes, eles estão fazendo uma Série B impressionante. Uma Série B rodada a rodada, faltando 5 rodadas para acabar. E é impressionante o nível de competitividade desses times e as histórias que estão sendo contadas, né, principalmente a do Clube do Remo, né. E para mim eu acho isso excelente, dessa visibilidade e desse produto novo. Eu imagino que foi um produto novo, que foi a Série B nas mãos da ESPN. Mas o assunto da ESPN é sobre a DAZN, que não aconteceria, né? Não tem esse direito de imagem, e é muito importante dizer isso, porque já tinha o pessoal já falando que não queria, né, que isso acontecesse. Tem gente que, na verdade, você conhece alguém que gosta da cobertura da DAZN, que gosta do trabalho da DAZN? Eu consigo entender que na Série C o trabalho é né, porque tem menos investimento, tem menos visibilidade, né, tem menos prestígio, né, a Série C. A Série C, para quem está na Série C, quer sair da Série C, então. Mas eu quero saber qual é a sua opinião acerca desse assunto. Seria legal a Série B com a DAZN? Porque também a Série B, a série C, né,
ela virou sinônimo disso. Ninguém quer fazer login no DAZN porque está na Série C. Não exatamente por causa da DAZN em si, mas é por causa que já está associado à Série C. Como é que seria o DAZN na Série B? Comentei pra gente. E vamos falar de Marcos Braz e acerca da entrevista que ele concedeu à ESPN, né, tendo ali por intermédio a Melbia Rolim, né, a repórter Melbia Rolim. Um abraço, Melbia. E eu vou falar na ordem cronológica porque a gente tem vários pontos para falar. Ele começa falando acerca da situação do Clube do Remo. Ele fala sobre Flamengo, enfim, essa parte a gente não vai ter tanto foco. E ele fala também sobre o parecer dele sobre os meninos do Ninho. E aqui eu peço uma licença poética para falar. Eu sei que é Flamengo, mas eu creio que isso transcende o esporte e é bom a gente abordar aqui, porque é uma situação, querendo ou não, é que a gente precisa um pouco de humanidade para pensar e entender o que aconteceu, tá? Vamos ponto a ponto. Ele começa falando ali acerca do Clube do Remo. E eu já quero logo aqui dar o meu parecer, a minha opinião sobre a maneira que o Marcos Braz fala. O Marcos Braz é um excelente comunicador. O jogo, por falta de expressão, o jogo político dele, de convencimento das pessoas, é excelente. A gente compra a ideia dele e a gente consegue entender o porquê, a gente consegue enxergar o que ele quer dizer pra gente, mesmo não acreditando tanto, a gente consegue entender o que ele fala. Então a gente espera acontecer ou não para poder ter a nossa opinião. De qualquer forma, ele consegue trabalhar de uma forma bem tranquila. Mas tem um ponto, cara, que eu não consigo conceber. Assim, que uma maneira que ele fala, que ele tem falado do Clube do Remo desde quando ele chegou. Que é sempre dizer qual era a situação do Clube do Remo antes dele ter chegado. Como se ele fosse um messias para aquilo. Mas ao mesmo tempo, ele fala que o trabalho não encerrou. E que precisa chegar na meta máxima, que é o acesso. Ou o título do Campeonato Brasileiro Série B. Mas, cara, pensa comigo. Se toda entrevista que ele der, ele ficar falando que há 18 anos, o Clube do Remo não tem uma campanha. Essa é a melhor campanha que o Remo tem. Como se fosse 100% da parte dele. Toda vez que ele vai entrevistar e fala, toda vez que ele é entrevistado e fala de Clube do Remo, é impressionante como ele fala. Ele gosta de falar, e eu não estou falando que isso não tem que ser falado. Eu não estou dizendo que a gente tem que esconder isso da nossa história. Mas quando se fala muito sobre isso, parece que não tem mais a ver com entender qual é a nossa situação. É como se ele estivesse exaltando um trabalho como se ninguém estivesse reconhecendo isso. Ele fala sobre o tempo de Série C do Remo, o tempo de Série B, o tempo de Série D, o tempo que o Remo ficou sem divisão, fala da estrutura do Remo, fala do que ele tem feito. Isso é bom, ele tem feito um bom trabalho em relação à reestruturação, né, do Baenão. Isso para mim é excelente, cara. Para mim é excelente. Mas eu não vejo necessidade narrativa de toda a entrevista ficar falando o quão o Clube do Remo, e ele enfatiza bastante que é uma situação ruim, né? Um clube que não tinha estrutura nenhuma. E é difícil entender isso, sabe? Eu falo primeiramente como torcedor e segundo eu falo como alguém que fala e buscando entender o que você acha. Existem formas melhores de expor esse tipo de situação. Existe um limite para que isso aconteça, certo? Eu não critico a forma como ele fala, eu critico a frequência e eu tento entender qual é a motivação dele fazer isso. Eu tenho visto isso como algo muito recorrente, tá? Esse é o primeiro ponto. Depois ele avança falando sobre possíveis planos, né, para 2016, para 2026. E um desses planos, ele não tem nada, ele não fala nada, ele fala que o contrato vai até dezembro, o fim de dezembro, e depois disso ele vai ver o que faz. A Melbia pergunta até, na verdade não me lembro se é a Melbia, mas perguntam para ele se ele ficaria no Remo, se ele vai para dirigir um outro clube. Até o Corinthians é citado, né, que o Corinthians estava ali falando com ele, buscando ali, sondando ele, né, para saber se ele vai para algum rival do Flamengo direto ou indireto. E ele não responde, ele fala do carinho, mas ele não consegue responder nada, até porque o foco dele é o Remo. A gente vê, é justamente isso. Aqui ele consegue dizer as coisas sem ferir o Flamengo.
sabe? Esse é o ponto que me deixa indignado. Por quê? O Flamengo, ele não fere. Ele não consegue dizer, eu saí do Flamengo, ou sei lá, eu tô pensando em ir pra outro clube, ou tô pensando nisso. Eu prefiro falar do clube do Remo atualmente, sabe? E acaba não ferindo nem clube do Remo, nem Flamengo. Mas pra falar do Remo, ele precisa falar da situação do Remo, o que o Remo passou, o que o Remo fez, o que o Remo deixou de fazer, a estrutura do Remo. Mas pra falar de Flamengo, ele não faz isso. Ele fala, tem essa rivalidade, mas ao mesmo tempo, eu não penso muito nisso. Eu prefiro falar de clube do Remo, até por respeito ao clube do Remo, mas tenho um carinho imenso pela torcida do Flamengo. Eu tenho um carinho imenso pelo Flamengo, porque é uma situação onde eu construí a minha vida ali. E, cara, eu não vejo ele falar. Ele falou uma vez, na verdade. Ele falou uma vez, antes de falar do Remo, né? Que o Flamengo, ele tava num time que não tinha a estrutura que tinha, acompanhou toda a trajetória do Flamengo até a situação onde ele tá, e veio pro Remo. E o Remo não tinha estrutura alguma e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Parece o professor Girafales falando do Seu Madruga, sabe? Elogiando o Seu Madruga. E eu não consigo ver isso, eu não consigo ver muita coerência nisso, sabe? Mas cada um fala da sua maneira, eu só vim aqui pra dar o meu parecer, tá? É só meu parecer, eu quero saber qual é a tua opinião sobre isso. E ele fala também sobre os meninos do Ninho, né? Ontem saiu a sentença, né? Onde todos os réus dos meninos do Ninho, né, do caso, foram absolvidos. E, bom, gerou-se uma comoção nacional acerca disso. Há evidências de que houve negligência. E como é que não conseguiram culpar? Todos são inocentes? Não, todos foram absolvidos, né? E eu tava curioso para saber o que o Marcos Braz diria sobre isso. E o Marcos Braz meio que não falou muita coisa. Falou que é algo muito pessoal dele. Deve ser por isso, inclusive, que ele não quis falar tanto sobre esse assunto. Mas se não for isso, eu conheço todo mundo. Ele falou que conheceu os jogadores, os meninos. Ele falou que conheceu as pessoas ali que foram julgadas, o Flamengo como um todo, a estrutura. E ele não falou muita coisa. Eu não sei, a posição dele talvez não permita isso, né? Dar esse tipo de opinião mais assídua, dizendo que devem ser punidos, dizendo que a justiça tem que ser feita, que os meninos têm que ser, né, tem que ter ali a sua justiça de forma digna, porque eram adolescentes, né, eram crianças que tinham um sonho onde os pais acabaram depositando no Flamengo. E obrigado por você ter chegado até aqui. É uma situação que comove, né? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Se já deveria ter sido resolvido, se deveria ser culpado, se deveria ser inocente? É óbvio que não está na nossa capacidade fazer isso, não está na nossa competência fazer isso, mas é bom você deixar a sua opinião, porque evidências há, né? Agora, o que faz com essas provas? Muito obrigado por ter chegado aqui, valeu, falou!